Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí e a provável escalação do Verdão, que joga nesta noite às 19 horas no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Red Bull Bragantino. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Além disso, Leila Pereira mandou um avião pegar Aníbal e Flaco para, quem sabe, estarem no banco de reservas para essa partida de logo mais. Enfim, transmissão da partida será nos canais Premier. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Pontos de vantagem e colocando mais pressão e querendo abrir ainda mais vantagem sobre o Flamengo para o jogo que começa no domingo. Tem expectativa de público por aí, Mendel? Exatamente, essa é a expectativa do jogo, essa é a ideia do Palmeiras, colocar mais pressão para o Flamengo. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, 58 pontos, 3 pontos a mais que o Flamengo. Joga hoje contra o Red Bull Bragantino, espera a casa cheia, porque é um jogo importante. O Palmeiras quer manter essa diferença para o jogo de domingo, né? No Maracanã teremos Flamengo e Palmeiras nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que vem numa sequência muito boa, 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Terá o Vitor Roque à disposição, ele que volta depois de cumprir suspensão no jogo contra o Juventude, goleada por 4-1. E tem os jogadores que serviram suas seleções na data FIFA. O Gustavo Gomes serviu a seleção paraguaia, o Emiliano Martinez serviu a seleção uruguaia e 2 jogadores do Palmeiras serviram a seleção argentina dos Estados Unidos, goleada 6-0 contra Porto Rico. 2 jogadores que estrearam pela seleção argentina. O Aníbal Moreno entrou durante a partida e também o Flaco Lopes. Flaco Lopes, primeiro jogo dele com a camisa da seleção argentina, já estreou como titular, fazendo dupla de ataque com o Lionel Messi, dando assistência nessa goleada por 6-0. E o Palmeiras faz um esforço para contar com esses 2 jogadores que serviram a seleção argentina, o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. Palmeiras, apuração da ESPN, fretou um avião para trazer esses jogadores de volta dos Estados Unidos para o Brasil. Eles vão ser avaliados aqui no Brasil para saber se estão à disposição dessa partida contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino, que é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, ainda tenta chegar mais próximo da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Eduardo Sacha volta do departamento médico, pode ser novidade na equipe de Bragança Paulista. A gente vai ouvir agora o Felipe Anderson falando da importância desse jogo contra o Bragantino, dessa reta decisiva, o Palmeiras querendo manter a liderança do Campeonato Brasileiro. É sempre um objetivo estar na liderança. O Palmeiras sempre entra em todas as competições para vencer e nós vemos que o Campeonato Brasileiro é longo, mas nós com maturidade, com experiência de todo o grupo em participar, em lutar por essas competições, sabemos que temos que manter o foco. É um jogo muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom, nós respeitamos muito a equipe deles. Então, como disse o Felipe Anderson, o momento do Palmeiras é muito bom, 3 vitórias seguidas, líder do Brasileiro, e o retrospecto recente contra o Red Bull Bragantino também é muito favorável ao Palmeiras. Nos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates, apenas 1 vitória do Red Bull Bragantino. Essa vitória foi no dia 1º de outubro de 2023, portanto o Palmeiras está há mais de 2 anos sem perder para o Red Bull Bragantino. Palmeiras então que quer um bom resultado para colocar pressão no Flamengo, na expectativa também para o jogo no fim de semana contra o Rubro Negro no Maracanã, Bruno. No primeiro turno conseguiu uma virada importante em Bragança, quando era aquele melhor momento do Red Bull, e o Palmeiras venceu no finalzinho com o gol do Maurício. Vamos pro local do jogo. Pedro Rocha já tá dentro ali do Allianz Parque, traz as notícias pra gente, meu amigo. Muito bem-vindo ao Taon. Você sabe que hoje de manhã a gente estava falando nos programas, né, da manhã no News, do Redação, sobre a possível escalação do Abel, e ao mesmo tempo a gente estava perguntando sobre o retorno de Flaco Lopes e Aníbal Moreno, que jogaram ontem pela seleção argentina. E aí eu ouvi o seguinte: olha, Joana, eles já estão aqui, né? O Palmeiras conseguiu um voo fretado, não quer dizer que vão jogar, mas vão ser avaliados. É isso mesmo? Será que a gente vai ver um banco de reservas com Flaco Lopes e Aníbal Moreno?
Ô, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Taon. É a expectativa que o torcedor palmeirense tem para essa partida de hoje. Eu vou até mostrar para vocês o copo personalizado para esse jogo contra o Bragantino. É justamente da dupla, Flaco, Roque, esse copo da partida de hoje. E a gente vê nessas pequenas ações da diretoria, do marketing do Palmeiras, o nascimento de uma idolatria, sobretudo do Vitor Roque, que fez 8 gols nos últimos 8 jogos. O Tigrinho estava suspenso na partida contra o Juventude no último sábado. Esse sim é reforço certo entre os 11 titulares do Palmeiras para essa partida contra o Bragantino hoje, 7 horas da noite. O Abel, a gente tem essa dúvida dos 5 selecionáveis, né? Gustavo Gomes, da seleção paraguaia, o Flaco Lopes, que foi titular ontem à noite defendendo a seleção argentina. Eu apostaria que o Flaco não vai para esse jogo, Joana, até porque pela sequência que o Palmeiras tem depois desse jogo contra o Bragantino. Eu vi a Duda falar sobre a expectativa para esse Flamengo e Palmeiras de domingo, e depois já é a semi da Libertadores. O Palmeiras tem aquela viagem difícil até o Equador para encarar a LDU, enfrenta o Cruzeiro em outro confronto direto no outro final de semana. Então eu imagino que o Abel deva poupar esses jogadores que estavam nas seleções na data FIFA, justamente por essa sequência de confrontos diretos pelo Campeonato Brasileiro e também os jogos decisivos das semifinais pela Libertadores da América. O Abel treinou ontem aqui na Casa Verde, Joana, e ele tem feito isso no último mês, pelo menos, sempre nas vésperas dos jogos. Ele traz o treino aqui para os jogadores se ambientarem ainda mais com gramado sintético, treina muito bolas paradas, essa jogada no escanteio que ficou ainda mais forte com o Andréas Pereira. Então o Palmeiras treinou ontem aqui, o time que tem sido avassalador nos jogos dentro de casa, 11 gols nos últimos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, expectativa muito grande para esse jogo contra o Bragantino, para o Palmeiras conseguir manter essa gordurinha que adquiriu na liderança do Campeonato Brasileiro e ir relativamente mais tranquilo para o jogo de domingo contra o Flamengo, essa final antecipada do Campeonato Brasileiro. 28 mil ingressos foram vendidos, isso porque aquele símbolo do Palmeiras é a montagem do show de Gilberto Gil, que vai ter aqui na Arena Palmeirense no final de semana. Então não teremos a capacidade máxima do estádio, mas pelo menos 30 mil torcedores vão empurrar o líder do Campeonato Brasileiro, que quer ainda mais ficar tranquilo, se é que dá para ficar tranquilo antes desse jogo contra o Flamengo de domingo. Fato é que o Palmeiras tem essa possibilidade de aumentar ainda mais a vantagem na liderança, porque o Flamengo tem um jogo dificílimo contra o Botafogo. A bola rola às 7 horas da noite, Joana de Assis. Com transmissão do Premier. Falei que a gente vai ficar louco aqui na multitela hoje, amigo, acompanhando o Flamengo e Botafogo e acompanhando o Palmeiras contra o Bragantino também. E o Pedro Rocha já chegou cedo pro jogo, já tá lá mostrando os... Arbitragem afastada e o Palmeiras fez o jogo atrasado diante do Juventude, mais um 4-1 para conta, confiança lá em cima e liderança assegurada, Edu. Liderança e um jogo duríssimo, né, Renato? Porque a partir de agora, cada um com seus interesses, um brigando para Libertadores, outro pelo título, outro por rebaixamento, mas o que a gente imagina e espera, a questão da postura que o Palmeiras vem tendo no Allianz Parque. Então, se o Palmeiras mantiver essa atitude, essa postura, vai ser um jogo que o Palmeiras possa transformar até fácil. Mas a gente sabe que o Bragantino, com o seu treinador, o Fernando Seabra, que monta muito bem as suas equipes, né, vai tentar fazer algo diferente, porque sabe, jogando dentro do Allianz Parque, esperando o Palmeiras, vai ser difícil. Então, de repente, ele vai ter que tentar agredir um pouco mais, mas o Palmeiras tem as suas armas. O Rafael Veiga entrou fazendo agora, mantendo um nível bom. É isso que é gostoso de ver, um jogador que tem uma história dentro do clube, é campeoníssimo, então isso é muito legal ver. E o Abel está tendo opções agora, né? O Sousa retornando, o Vitor Roque retornando da suspensão. Então eu espero que o Palmeiras possa manter aquela intensidade e também uma vitória para seguir no campeonato. E na defesa a gente viu o Bruno Fux se revezando como zagueiro e primeiro volante, funcionou bem diante do Juventude. Cicinho, o Palmeiras mostra força no momento que é fundamental no Campeonato Brasileiro, reta final, é uma liderança agora isolada e vai com tudo para cima do Bragantino. Exatamente, e o Palmeiras ele chegou num patamar que nós que estamos acompanhando, os times que o Abel tem escalado, a gente acha, eu acho que atingiu o limite, mas o Palmeiras
ele renova, né? Parece a cada jogo, assim, é uma motivação diferente. E o mais importante de tudo, o treinador não deixa os jogadores se acomodar. Então, assim, o Palmeiras entra em campo hoje, se tiver um ou outro jogador acomodado, como aconteceu no Clássico, o Abel não tem problema nenhum em tirar no intervalo e colocar outros caras que querem. Então, assim, imagina, você tem um Maurício no banco que todos os jogos que entra bem. E ainda não é considerado titular. Então, assim, o Palmeiras é essa equipe a ser batida e é difícil você pegar o Palmeiras sonolento. Do outro lado tem um Bragantino que acaba oscilando, né? Faz grandes jogos e também depois vem aquela sonolência. Então o Bragantino precisa entrar ligado hoje para não passar vergonha. Ronaldão, você tem alguma dica para o Bragantino conseguir vencer em pleno Allianz Parque nesta noite? Tomar um grande cuidado, né? O sinal de alerta ligado para o Bragantino, porque o script do filme, a escrita do filme, ela já foi feita. Na rodada passada, favoreceram quem? O Bragantino, com um pênalti que ninguém falou. Agora o Bragantino não reclamou. Bom, será que vai reclamar hoje da arbitragem, o Bragantino? Isso que eu vou querer ver amanhã. O Palmeiras, você falou aqui que foi favorecido também pela arbitragem. Quem foi favorecido? No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras, né? Foi favorecido. É. Então, e o Bragantino também foi. E depois, na outra rodada, o Palmeiras foi favorecido mais uma vez contra o Juventude, jogando em casa. Por quê? É porque o campeonato é assim, desse jeito. Por quê? Um campeonato... O pênalti que seria dado e que não era pênalti retirado. Um campeonato que se o vencedor não for o Flamengo, tem alguma coisa errada. A verdade é essa. O Flamengo jogando? Tem alguma coisa errada aí. E olha, esse filme... O Bragantino que abre o olho, hein? Não vai poder reclamar, porque já foi beneficiado também. Olha, você deu a dica. Flamengo e Bragantino, na verdade, Bragantino não, Botafogo. Campeonato tranquilo, com vantagem suficiente para 2 rodadas, porque tem 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais que o rubro-negro. É o Palmeiras que vai enfrentar o Bragantino em casa, só que, de novo, já foi assim contra o Juventude no jogo atrasado, disputado no sábado, durante a data FIFA, e será contra o Bragantino amanhã. Um Palmeiras cheio de desfalques, Jéssica, com soluções do Abel Ferreira, mas ainda com muitos desfalques de jogadores convocados para a data FIFA. Tem o Vitor Roque, que volta depois de cumprir suspensão, mas o restante do time ainda deve ter ali no meio-campo as ausências que ele já sentiu nessa última partida, né? Mas os desfalques, no caso do Palmeiras, parecem não causar efeito nenhum, né? Nada. Isso é bizarro da gente falar. Metade do time desfalcado contra o Juventude, 4-0. Qualquer outro time do Brasil, inclusive o Flamengo, com os desfalques, sofre. Sim. O Palmeiras parece que mantém a dinâmica. Talvez o jogo não é tão vistoso quando se tem todos os jogadores titulares à disposição, mas é o mesmo espírito de vitória, a mesma postura de marcação. Todo mundo sabe o que tem que fazer para manter essa característica de jogo do Palmeiras, de vencer a partida, sabe o que precisa fazer para vencer a partida. Então, mesmo que não tenha aí o Flaco Lopes, o Aníbal Moreno, que são desfalques de Gustavo Gomes, né? Desfalques importantíssimos, o Emiliano Flaco Martins. E o Aníbal, só te interrompendo, Jéssica, rapidinho, jogam hoje ainda, inclusive. O jogo da Argentina é hoje à noite. Então eles são os mais... improváveis ainda, dá para colocar realmente fora do jogo de amanhã. Então, assim, certamente eles causam um efeito de que talvez o jogo não seja aquela dinâmica que a gente está acostumado, entre Flaco e Vitor Roque, por exemplo, que estava envolvendo todas as defesas adversárias. Mas é um time que mostrou, por exemplo, contra o Juventude, que tudo bem que é um adversário numa perspectiva bem diferente do Bragantino, mas a gente viu a força que o Palmeiras tem, pisa na área do adversário com muita facilidade, envolve a marcação também do adversário, tem uma postura de marcação muito forte, recupera a bola o tempo inteiro, está o tempo inteiro marcando e recuperando bola, que é o espírito dessa equipe do Palmeiras. Então, o estilo de jogo se mantém. Talvez a qualidade possa mudar um pouquinho, mas esse espírito para buscar a vitória ele é exatamente o mesmo. E como o Palmeiras reencontrou o bom futebol jogando no Allianz Parque também, né, Basso? Em alguns momentos dessa temporada a gente falava, olha, o Palmeiras está tropeçando mais em casa do que o normal, mas essa sequência mais recente é impressionante, assim, de resolver os jogos antes do intervalo. A gente lembra do jogo contra o Fortaleza, o jogo contra o Internacional, esse jogo também contra o Juventude, contra o Vasco, enfim. O Palmeiras volta a ser esse time avassalador jogando em casa, que pode fazer muita diferença numa reta final de temporada. Independente de quem vá a campo, o Palmeiras é um time organizado, um time que sabe que faz com e sem bola, e isso faz a diferença dentro e fora de campo, fora do seu estádio, né? E aí é onde que o Palmeiras é muito forte, no Allianz, porque por conta do campo também. Isso faz diferença. No início do jogo, e aí com um time que é veloz, como a Jéssica muito bem disse, recupera a bola muito rápido, tem as ações do jogo, sabe controlar o jogo e sabe que para ser campeão ele precisa ganhar os jogos dentro de casa. E o Abel sabe muito bem fazer isso. Então um jogo muito difícil para o Bragantino amanhã. O Palmeiras
para se manter líder, precisa ganhar. Para chegar no final de semana, a mesma coisa que eu falei do Flamengo, para chegar no final de semana com essa gordurinha, é preciso ganhar dentro de casa. Um adversário que é muito difícil, um adversário indigesto para o Palmeiras, um adversário que consegue também se defender muito bem, consegue jogar muito bem, se organiza muito com o seu treinador Fernando Seabra. É um treinador que consegue organizar a sua equipe para ser uma equipe que te traz coisas diferentes do que as outras equipes, mas o Palmeiras é o franco favorito, é o time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro, muito pela sua organização. Independente de quem vá a campo, o Palmeiras, não dá para dizer é o melhor Palmeiras, porque vai a campo sem os seus principais jogadores, vence por 4. Vai a campo com os seus principais jogadores. É um time que consegue virar uma partida de 2-0 contra o seu arquirrival, o São Paulo, para 3-2, jogando bem, um segundo tempo imponente. Então, um Palmeiras que para mim chega para o final de semana, eu falo sempre do final de semana, que para mim é o jogo do campeonato contra o Flamengo. Esse jogo é importante, mas para o final de semana é importante vencer o jogo contra o Bragantino, para o final de semana chegar vivo. A gente vê, né, um Palmeiras muito modificado contra o Juventude, aí o Abel precisa até mexer na maneira de jogar que ele tinha encontrado, né, porque não tem boa parte dos seus titulares à disposição. Aí ele encontra um esquema que valoriza o Fux, que vinha entrando muito bem nos jogos, e assume ali uma posição centralizada. O importante é que ele não tem o primeiro volante. Mas eu tenho até dúvidas. A gente está imaginando que o Vitor Roque volte no lugar do Bruno Rodrigues, né? Seja alteração em relação ao time contra o Juventude. Mas eu estou até imaginando, será que o Abel não pode aprontar um time com Bruno Rodrigues e Vitor Roque? Porque o Bruno Rodrigues foi bem também no jogo contra o Juventude. Talvez, mas aí o Vitor Roque vai ter que fazer outro papel. Sim. Que é o papel que o Flaco Lopes está fazendo, né? Porque nessa dinâmica com o Flaco, quem assume o papel de 10, vamos supor, não é aquele 10 das antigas, é um 10 que fica bem próximo do centroavante, para tabelar, para jogar junto. Né? Um segundo atacante, exato. Aí seria o Vitor Roque a fazer essa função, sabe? De aparecer mais para receber a bola, para ele servir o Bruno Rodrigues, né? Não sei se é isso que o Abel vai fazer, não duvido de nada, tá? Porque o Abel, ele inventa mesmo e as invenções dão certo, então pode acontecer de verdade. Acho que, no mínimo, o Bruno Rodrigues vai ter a oportunidade de entrar de novo, porque fez um gol, porque está se recuperando, porque precisa dessa confiança, precisa de sequência. Não sei se como titular, né? A dinâmica muda, né, sem o Flaco. Vai mudar. O Flaco com o Vitor Roque, eles estão se encontrando muito bem. Na hora que o Flaco está recebendo a bola, a gente já vê o Vitor Roque partir para a profundidade, porque sabe que o Lopes vai procurar ele para dar o passe. E quando você consegue encaixar essa dinâmica e gravar essa dinâmica na cabeça dos jogadores, ela tem que ser incentivada, né? E aí quando se perde um desses jogadores, isso se perde também um pouquinho. Mas para mim a principal arma do Palmeiras, como eu falei diversas vezes aqui há anos, é a recuperação de bola, é a marcação e o desarme. Quando isso acontece, isso funciona no Palmeiras, o ataque vai receber essa bola com espaço, quase sempre, porque recupera a bola no meio campo, numa área do time em que o adversário não está bem postado. Por isso que leva tanta vantagem. Foi assim contra o Juventude, encontrou os espaços porque forçava o erro do Juventude, roubava a bola rapidamente, o Juventude não estava com a sua defesa bem posta. Claro que o Bragantino vai tentar trabalhar isso, mas essa, para mim, é a principal valência aí que tem a equipe do Abel Ferreira. Isso tudo perdendo o Evangelista, né, que está fora da temporada, vinha evoluindo muito bem, ganhou essa vaga depois da saída do Richard Rios. A gente até imaginava que o Andrés Pereira pudesse entrar nessa posição, enfim, acabou sendo recuado um pouco por conta da circunstância. O Palmeiras consegue manter esse meio-campo muito eficaz, mesmo sem o Aníbal, sem o Emiliano Martínez e sem o Evangelista. O Abel consegue encontrar essas soluções, mesmo muito desfalcado. Claro que a gente fala que o elenco do Palmeiras é muito forte, mas quando você tem 3 baixas numa mesma área do campo, acho que qualquer outro time sentiria mais do que o Palmeiras do Abel sente, né, Bastos? Não, acho que o Palmeiras do Abel não sente, não sabe por quê? Porque é um time organizado. O Abel, ele conseguiu novamente remontar o Palmeiras, mesmo sem essas peças importantes. O Lucas Evangelista, se a gente lembrar o que ele fez contra o River, jogou muita bola lá na Argentina, muita bola. E aí você perde ele por contusão, você traz o Andrés Pereira, e aí você traz ele de segundo volante, mas você tem Maurício, você tem Rafael Veiga, você tem Bruno Rodrigues, você tem jogadores que conseguem viver esse momento dentro do Palmeiras de pressão, de ganhar título, porque dentro do Palmeiras mesmo, eles já viveram isso. Então, são opções que o Abel ganhou, na verdade já tinha no banco de reservas, que agora ele está tendo. Beleza, está passando aí a oportunidade para você. Então, é um Palmeiras que tem muita possibilidade e muitas opções dentro do seu elenco para se manter forte, para se manter num nível muito alto, para buscar seus títulos aí na temporada. E só sobre um ponto do Bruno Fux que você citou,
como esse jogador foi bem explorado pelo Palmeiras, né? Porque ele é um jogador que tem muita saída de bola, ele tem esse passe que quebra a linha. É difícil você achar um zagueiro que consiga fazer isso com qualidade. Que troca, né? Caio Paulista por Bruno Fux. Exatamente, né? Que troca. E assim, o Bruno Fux, ele sempre mostrou isso, desde a base, só que é o Palmeiras quem consegue valorizar isso nele, né? Ele é um jogador que ele tem esse passe que quebra linhas ali desde a zaga, isso é muito valorizado no futebol, é muito importante você ter um zagueiro assim que arma jogadas, porque em vários cenários do jogo o armador é o zagueiro, é o cara que vai estar com a bola para fazer a primeira fase de construção, especialmente quando joga contra defesas muito baixas, e o Bruno Fux consegue ter essa característica. Então isso já apareceu no Palmeiras lá atrás e o Abel Ferreira dá mais incentivo a ele para ele tentar mais. E é difícil fazer isso, porque o zagueiro se expõe quando faz isso, né? Ele pode errar o passe, né? Ele pode ser o culpado, né, de um erro desses. E o Bruno Fux arrisca muito e dá certo. Vem dando certo para o Palmeiras, que tem mais um desafio aí como líder do Brasileirão amanhã, então, no Allianz contra o Bragantino, vai tentar se manter e abrir, quem sabe, distância na liderança do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Red Bull Bragantino, que é o próximo adversário do Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque. A partida será transmitida nos canais Premier. Estou trazendo aqui a classificação do Brasileiro. Como podemos ver, a equipe do Red Bull Bragantino é o 9º colocado da competição, 27 jogos, somou 36 pontos. Está ali brigando por uma vaga no G6 do Brasileirão para se classificar para a Libertadores da América do ano que vem. O Palmeiras é o líder do Brasileirão, 26 jogos, 58 pontos, 3 pontos à frente do Flamengo, porém com 2 vitórias a mais. Uma vitória seria importantíssima em cima do Red Bull Bragantino, até porque o Flamengo tem um clássico contra o Botafogo também nesta quarta-feira. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Red Bull Bragantino. A equipe tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Na última partida pelo Brasileirão, a equipe do Red Bull venceu o Grêmio pelo placar de 1-0. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. No primeiro turno, o Palmeiras jogou lá em Bragança Paulista e venceu a partida pelo placar de 2-1. Enfim, desses 5 jogos são 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Também no Campeonato Paulista dessa temporada, o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino pelo placar de 0-0 no Paulistão. Enfim, por jogar no Allianz Parque, porém ainda com desfalques dos jogadores que estão representando suas seleções, é muito importante o Palmeiras vencer esse jogo, continuar no mínimo com a vantagem de 3 pontos para jogar lá no próximo fim de semana, no domingo, lá contra o Flamengo no Maracanã. Jogo que antecede também as semifinais da Copa Libertadores. Então vamos ver aí como a Abel vai preparar o time, mas esses 3 pontos contra o Red Bull é importantíssimo para brigar pelo título do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!